Bom dia, pessoal. Como eu prometi para vocês, né, vou estar aqui diariamente trazendo uma palavra para vocês, tá? Trazendo discernimento, clareza sobre diversos assuntos. Então, a palavra de hoje, né? Hoje a gente vai tratar sobre... Hoje nós vamos falar sobre idolatria, tá? A idolatria, né, que nós conhecemos aqui no nosso mundo hoje, né, não só no nosso mundo, mas nas escrituras, é sempre direcionada, né, a adorar imagens, né, a prestar cultos a outros deuses, né, coisas relacionadas à magia, né, isso também é idolatria, tá, gente? Adivinhações também é idolatria, tá? E é interessante que Deus, nas escrituras, durante as escrituras, na revelação dos profetas, principalmente no livro de Oséias, tá? Deus ele vai colocar a idolatria ao nível de adultério, tá? Por quê? Porque a idolatria é você se relacionar de maneira estranha, tá? Eu vou mostrar para vocês. No conceito original hebraico, né, a palavra idolatria tem a conotação de avodá zará, tá? Que literalmente chama serviço estranho, né? O seu significado é serviço estranho. Como assim um serviço estranho? Nós temos que olhar para a lei, primeiramente, depois os profetas, depois o Novo Testamento, que é essa linha que a gente segue. Quando Deus entrega a lei em Levítico, Deuteronômio, né, ele dá algumas ordens, né? Não faça, e relacionada à idolatria, né? Não faça imagens, esculturas, né? E para si, né? Nem de coisas criadas. Resumindo, não é para adorar coisas criadas, não é para direcionar nada do serviço sacerdotal para as coisas criadas, tá? Por quê? Porque quando Deus ele entrega a lei a Moisés e as instruções, ele está dando um serviço sacerdotal. E esse serviço sacerdotal, ele tem uma função, que é purificar, que é limpar, tá? Que é perdoar, que é expiar pecado, tá? As orações, né, como as ofertas, né? Temos as ofertas, que hoje as nossas orações, né? Então, quando nós olhamos para a lei, nós vemos o quê? E essa palavra também, avodá zará, que é serviço estranho. Por exemplo, Deus, ele entrega essa lei, vou citar um exemplo, da oferta, tá? Se eu tenho uma oferta e Deus ele me dá essa lei para levar a oferta para ele, por que eu tenho que levar a oferta para outra pessoa, para outro ser, para outro Deus? Então, para Deus, isso é um serviço estranho, porque você está levando uma ordem dele, né, algo para ele, né? E é algo que você deveria levar para ele e você está levando para outro ser. Da mesma forma como nós oramos para Deus, porque as nossas orações são como incenso, né? São como ofertas. Não liga que a câmera vai ficar desfocando um pouco. Deixa eu focar aqui. Aí. Assim como nós temos uma oferta a entregar diante de Deus, nós não devemos entregar para qualquer outro ser criado, seja ele entidade e tal. As orações também são da mesma forma, retratando para hoje, depois do Evangelho, depois do que Jesus revelou, nós vemos que as orações são como ofertas. Então, como eu vou direcionar a minha oração para um outro ser, para uma outra pessoa? Não tem o mínimo sentido. Então, vem daí essa palavra, serviço estranho, porque para Deus já é estranho, entendeu? Não faz sentido você direcionar uma oração para qualquer tipo de pessoa que teve um significado histórico, entendeu? Primeiro, tá? Você fala, mas está falando de Jesus? Não, as nossas orações, Jesus, ele pega como sacerdote. Jesus, o livro de Hebreus, ele vai descrever claramente, assim como a lei retratava, tá? Jesus é o sumo sacerdote diante de Deus. Tá? Então, quem recebe as nossas orações e os pedidos de perdão para levar diante do trono de Deus é o próprio Jesus. Jesus ele faz esse serviço sacerdotal. É isso que o livro de Hebreus vai dizer para nós. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós vemos o seguinte: os anjos recebendo as orações dos santos, levando até o incensário. Olha só que interessante. E depois pegando a brasa e depois, né, como resposta, derramando a brasa. Por quê? Porque esse era o serviço sacerdotal. Você não vê aqui pessoas orando
para Maria, você não vê pessoas orando para João, você não vê pessoas, eu vou orar para essa pessoa aqui que ela é responsável por isso. Não, esse não é o serviço deles. Tá? O serviço de receber as orações, e nós oramos em nome de Jesus, é porque Ele é o sacerdote. Tá? Ele é o responsável de levar as orações. Os anjos recebem as orações. Ele é o responsável, como sacerdote, de tratar a causa do pecado, do meu pecado, do seu pecado. Então, quando eu direciono para qualquer outro tipo de ser, pessoas, orações, olha só, interessante. Logo é um serviço estranho, porque nem mesmo aquela pessoa recebeu essa função segundo as Escrituras. Ela não tem a função de receber as orações. Entendeu? Interceder pelas pessoas é comum, todo mundo intercede por alguém, tá entendendo? Isso não quer dizer que a intercessão do outro, de uma pessoa, tem mais valor que a sua. A sua oração, ela tem um papel, que é a oferta. Quem tem que levar a sua oferta é você. Quando você ora, você já entrega diante dos anjos, diante de Jesus, que é o sacerdote, e ele leva diante de Deus a sua causa. É simplesmente isso. Sabe? A lei, ela nos revela esse processo, tá? E quando nós olhamos para a idolatria, tá? No conceito de idolatria, nós vemos uma prostituição do serviço. O que é isso? Se eu direciono a minha oração para qualquer outro tipo de ser que já existiu, logo está indo para um ser que não tem aquela função. Então, logo, a minha oração não tem resultado, a minha reza não tem resultado. Por quê? Porque está sendo direcionada para uma pessoa errada. Primeiro que já deve estar morta algumas dessas pessoas que as pessoas rezam, entenderam? E que essas pessoas oram. Então não faz sentido, segundo a lei e os profetas, você direcionar orações para as coisas vazias. E é esse o papel o papel nosso como sacerdócio hoje, segundo a ordem de Melquisedeque, é direcionar e guiar dentro dessas informações. Tá? Então, quando nós vemos os profetas advertindo sobre idolatria, sobre magia, sobre vidência, sobre cartomancia, sobre adivinhação, é porque é um serviço estranho diante de Deus, porque é um tipo de serviço que Deus ele não orientou que Israel fizesse. Entenderam? E aí é interessante, que quando nós olhamos para... Deixa eu achar aqui rapidinho. Para Levítico 10, 1 e 2, está escrito assim, e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um incensário, e puseram nele fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenará. Ou seja, Deus não ordenou que eles fizessem daquela forma. Está vendo que idolatria não é só adorar imagens. É mudar a forma de culto, é mudar a forma como nós servimos a Deus, tá? É mudar a forma que foi revelada, tá entendendo? Então, o que acontece? Deus ele não ordenou que eles fizeram daquela forma. Então saiu um fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Tá? Então o que acontece? Quando nós levamos o fogo estranho diante de Deus, que é de uma maneira, quando nós cultuamos de uma maneira que Deus não pediu, logo é pecado. E por que eu sei que é pecado? Porque o preço do pecado é a morte. Então o que eles cometeram aqui levando um fogo estranho diante de Deus? Uma coisa que Deus não pediu que eles fizessem. Tá? Às vezes até pelo ofício, às vezes é a maneira que eles levaram. Tá? Então, para eles, na época da lei, né, para um serviço tão sagrado que era na época, né, foi uma ofensa a Deus. Você levar um tipo de culto diante, dizendo que é para Deus, sendo que nunca foi. Então é muito errado a gente fazer isso. Então isso vai gerar morte, isso vai gerar separação, né, trazendo hoje para nós, na revelação do Evangelho, né, olha só que interessante. Nós somos o templo, nós temos um altar no nosso coração diante de Deus, tá? E nós também levamos cultos, nós também levamos ofertas, que são as nossas orações, tá? E é muito interessante quando a gente olha para essa forma de serviço, né, e comparamos com a nossa realidade hoje, nós devemos toda hora estar sondando
a nossa atitude diante de Deus para não estar levando fogo estranho, para não estar levando um sentido de idolatria quando nós vamos cultuar a Deus. Então, quer ver alguns exemplos? As pessoas falam assim, estou indo lá no culto ou estou indo lá na missa para servir a Deus. Chega lá, a pessoa só quer ser aprovada pelo pastor, né? Só quer fazer bonito no púlpito, só quer louvar. Se não tiver cargo, a pessoa surta, né? A pessoa fica correndo atrás de cargo na igreja e tal. Mas Deus não determinou que essa pessoa ela participasse, que ela fosse escolhida para aquela situação, entendeu? E ela fica toda hora ali com aquela intenção errada, e aí vamos entrar agora na subjetividade humana levando ao culto. A pessoa fica toda hora naquela intenção errada de, não, eu quero levar isso aqui para Deus, dessa forma aqui, porque eu quero um cargo, que eu quero tocar, que eu quero cantar, né? Porque eu tenho que servir, eu tenho o dom, eu tenho que fazer, né? Mas Deus não pediu, tá entendendo? De outras formas também, nós temos maneiras de levar fogo estranho diante de Deus, tá? Que é uma maneira de agradar os homens, tá? Eu estou orando aqui, estou pela motivação do homem, pela motivação que está aqui na igreja. Nós, como cristãos que recebemos o Espírito Santo, nós temos que saber como Deus quer que a gente haja, tá? E nós temos todos esses parâmetros no Novo Testamento. Tá? Nós temos todos esses parâmetros. Por quê? Porque toda hora, se você ficar levando fogo estranho diante de Deus e colocando fogo estranho no seu coração, que é o altar, né, você vai morrendo espiritualmente. Se uma vez você recebeu o Espírito Santo, você consegue discernir isso, entendeu? Então, toda vez que Deus não te pedir algo, não faça. Quando Deus ele não exigir algo de você, não faça, tá? A não ser que os seus dons demonstrem, mas você não vai brigar. Deus ele vai preparar o caminho para que você atue segundo o seu sacerdócio, atue segundo os seus dons, atue segundo o seu chamado. Tá? Então, é essa palavra que eu deixo aqui para vocês refletirem. Será que estamos levando fogo estranho, até mesmo no conhecimento que a gente tem adquirido na internet e falando que é de Deus? As coisas de chakra e tentando comparar coisas pagãos com as coisas de Deus? Será que nós temos que ter muito cuidado? Sabe? Será que a visão que a gente está tendo é realmente bíblica ou é só uma mistura com a gnose? Sabe? Então isso também é levar fogo estranho, porque o conhecimento de Deus, ele vem segundo a lei e os profetas, tá? Não é baseado em cultura nenhuma, não é que cultura já sabia disso e tal. Tem as distorções, tem muita coisa, né? Mas nós temos que saber que tipo de fogo estamos levando, é muito sério isso, tá? Até mesmo aqui dentro da internet, até mesmo o conhecimento que nós estamos trazendo. Então, nós temos que saber levar diante das pessoas, porque as pessoas, se eu vou levar uma palavra para vocês, estou levando ali uma palavra diante do coração de vocês. E eu não posso simplesmente levar um fogo estranho para o coração de vocês, entendeu? Então, busque uma seriedade nas informações, no culto, tá? Haja conforme Deus te chamou para agir, tá? É tão simples da gente entender que idolatria não é só adorar imagens, tá? É levar um fogo estranho, um culto que Deus não pediu, tá? Então fica aqui essa mensagem para vocês e espero vocês no próximo vídeo.